Falando nisso, o Lucas Paquetá quebrou o silêncio, hein, galera? O Lucas Paquetá falou pela primeira vez sobre o caso das apostas. Nós temos aqui a declaração do Lucas Paquetá, todas as informações sobre esse caso, sobre esse assunto, porque o Lucas Paquetá criticou o vazamento de informações, ainda que enganosas e imprecisas, de acordo com ele, da investigação a que está submetido no Reino Unido por suposto envolvimento, né, no esquema de apostas lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, essa investigação da Federação Inglesa, né, contra o Lucas Paquetá. Nós temos aqui na tela já as aspas de Lucas Paquetá. Vambora. Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição. Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da Federação Inglesa devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco a minha chance de receber uma audiência justa. Portanto, instruí os meus advogados a escrever para a Federação Inglesa de Futebol para solicitar que conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar a minha inocência, fecha aspas. Está aí o Lucas Paquetá nas redes sociais, a publicação dele. Quebrou o silêncio, Lucas Paquetá, sobre a investigação, deu esse desabafo aí nas redes sociais, a investigação que está sendo conduzida lá na Inglaterra e que ganhou fatos novos, que você vem acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, está aí o desabafo de Lucas Paquetá sobre o que vem saindo aqui na imprensa e também, né, os novos passos da Federação Inglesa nessa investigação das casas de apostas do Paquetá. Em situações jurídicas que têm cenários parecidos, normalmente a pessoa se afasta para poder se defender. É assim que funciona. No caso do futebol, que todo mundo acha que é um mundo à parte, parece que não é assim. As pessoas entendem um pouco diferente. Eu respeito. Só acho, a meu ver, que o moço não está com a cabeça legal para segurar essa bucha. Trabalhando, exercendo aquilo que ele sabe fazer, jogar futebol. Diante de público, diante da imprensa, opinião pública, uma série de outras coisas que ele está no palco principal. Tem tanta dificuldade aí, tem esse problema com as autoridades da Inglaterra, que estão aprofundando as investigações. É sério o assunto por lá, que pode levá-lo a uma punição muito séria, muito forte, muito larga, né? Agora foi convocado pela CPI. Ele foi convocado, ele tem que comparecer, vai comparecer no próximo dia 29 lá em Brasília, a CPI que está acontecendo. Quer dizer, é claro que chamaram, ele deve ter pouca coisa para falar, né? Imagino, pouca coisa para falar. Mas os holofotes todos sobre ele. Né? A concorrência no próximo dia 29 será maior do que nos outros dias. O Paquetá vai ser inquirido pelos senhores senadores. Então, tem cabeça para jogar? Está suspenso, eu sei. Mas tem cabeça para a seleção brasileira? Eu acho que não é uma demonstração, a meu ver, não é uma demonstração de apoio. A gente não pode pré-julgar, evidentemente. Mas é até uma crueldade. Sabe, acho que a CBF tinha que ter, e o treinador, não só eles, mas o Diniz chamou já nessa situação, tinha que compreender isso e deixar muito claro, olha, não estamos pré-julgando absolutamente nada, mas é que é uma situação tão séria que ele precisa pensar, está reunido com os advogados todo dia. A profissão dele está correndo grande risco de ser interrompida. Como é que o cara pode ter... E outra coisa, vai para o campo, não joga bem, ainda recebe críticas que não está jogando bem. Quer dizer, não tem por onde correr. É isso, eu só acho isso, eu acho que é uma crueldade o que está acontecendo com ele. Eu acho que ele deveria, sim, sair de cena
e talvez, de alguma maneira, apressar uma definição lá da Inglaterra, né? Sim ou não, enfim, saber o que vai acontecer, porque eu não tenho condições, não tenho cabeça para jogar. Estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz nada, que eu sou inocente, e eu não consigo dormir por causa disso. Será que é errado? Será que os PhDs em psicologia poderiam dar uma observação um pouco mais profunda? Eu sou um ser normal. Eu não teria capacidade de virar a chavinha numa situação tão grave assim, vivida pelo Paquetá. E assim, o Lucas Paquetá vai se defender. A gente está acompanhando os desdobramentos aí desse caso, dessa investigação na Inglaterra, mas o que disse o Vanderlei é complicado mesmo, né? O fator psicológico para o jogador que entra em campo sabendo que amanhã pode terminar a carreira, fora a imagem do Lucas Paquetá, porque a gente acompanha os jogos dele. Já foi feito. A gente acompanha os jogos, né, Vanderlei? Sempre tem ali uma pessoa brincando em rede social. Ah, errou o passe, é coisa de aposta. Ah, não sei o quê, coisa de aposta. Tomou cartão, olha, cartão, hein? É isso, é verdade ou não é? É trágico isso. É complicado. Muito triste isso. E tem muita gente que já defende, né, a não convocação do Lucas Paquetá, e já vi gente também defender a não convocação do Luiz Henrique, né, que a gente acompanhou aí fatos recentes ligando aí as duas coisas, Bruno Prado. Agora, esse desabafo do Lucas Paquetá nas redes sociais, lembrando que aqui no Brasil a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas convocou oficialmente o meio-campista para prestar depoimento no Senado Federal. Por se tratar de uma convocação e não de um convite, Paquetá é obrigado a comparecer à sessão marcada para o dia 29 de outubro. Tá aí, toda a situação envolvendo o Lucas Paquetá e esses fatos novos aqui, Bruno Prado. A situação dele é bem complicada, ele tem todo o direito de se defender, ele reclama do vazamento de algumas informações, então ele tem todo o direito de se manifestar, se defender, e tem que agora aguardar o final do processo. Em algum momento ele vai ser julgado, parece que não vai ser tão rápido, né, por todas as informações que vem da Inglaterra. Isso pode ser até no ano que vem, né? Não deve ser até o final desse ano de 2024. E ele vai passar, né, mais algum tempo nessa dúvida, né, com essa sensação do que pode acontecer na carreira dele, se ele vai ficar meses fora, anos, ou pode não voltar mais. Então ele está numa situação muito difícil, né, o Lucas Paquetá. Sobre seleção, ele falou do Luiz Henrique, assim, eu não chamaria se fosse uma opção técnica. Ele não está bem, ele pode não estar bem pelo lado emocional, então ele não está rendendo, e aí pode ser porque está mal psicologicamente, então não vem. O Luiz Henrique jogou muito bem na última convocação, então não tem por que não chamá-lo. O Luiz Henrique não tem um processo aberto contra ele, o Luiz Henrique não está passando por uma investigação, pelo menos ao que se sabe, não tem nada. Tem as informações que várias apostas foram casadas, cartão no Paquetá, cartão no Luiz Henrique, mas ninguém abriu um processo formal contra o Luiz Henrique. E aí quem tem que dizer se ele tem algum envolvimento, se ele fez alguma coisa errada ou não, são as autoridades responsáveis. Eu não tenho como dizer, ele fez isso, ele participou de alguma coisa, e nem o Paquetá. Quem tem que dizer se o Paquetá é culpado ou não é o tribunal independente lá da Inglaterra que vai julgar essa situação. Eu não tenho como afirmar se ele participou ou não de alguma coisa, mas os últimos jogos dele na seleção foram ruins, que pode ser, claro, ligado ao lado emocional do jogador. A gente falou aqui do dano à imagem do Lucas Paquetá, o Vanderlei Nogueira também citou aí algumas possibilidades, enfim, eu também acho que Lucas Paquetá, pelo menos a CBF, o técnico Dorival Júnior deveria deixar nesse momento de lado um pouco o Lucas Paquetá, nesse momento aí de investigações e de muita pressão para o lado dele, eu acho. E também tem um outro ponto, que ele perdeu 2 transferências para o Manchester City. Também, assim, o Lucas Paquetá vai se defender. Vai entrar com recurso, vai se defender, a gente sabe. Se ele realmente não for culpado de tudo isso que aconteceu, Lucas Paquetá é inocente, foi um engano nosso aqui, um erro, tal, pode acontecer também. Imagina, né?
ele perdeu 2 transferências para o Manchester City por conta dessa investigação. Então, isso pode ser um processo que vai levar anos, mas é importante, você tem razão. Ele pode processar por perdas e danos. Ele foi prejudicado. Em função de uma acusação leviana, eu perdi transferências profissionais extremamente importantes. Exatamente isso. Pode acontecer. Então, você acha que a cabeça dele está realmente relaxada, como você, pô, Tranquilão. Leve, solto. Não está. É muito complicado. É isso. Complicado mesmo, e a gente segue acompanhando aqui esse caso envolvendo o Lucas Paquetá. No dia 29 de outubro, ele vai ser obrigado a comparecer à sessão marcada na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas para prestar esse depoimento. Como se tratou de uma convocação, repito aqui, não de um convite, o Paquetá é obrigado a comparecer na sessão do próximo dia 29 de outubro. E mais informações do caso Lucas Paquetá você acompanha aqui no microfone da Jovem Pan. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E antes do nosso rápido intervalo em todas as plataformas, o Bruno Landi, que cuida aqui do nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, trabalho brilhante, ele está me mandando aqui que a última informação que foi publicada e que provavelmente, motivou todo esse desabafo do Lucas Paquetá nas redes sociais foi essa aqui. O meia do West Ham entregou seu celular à Federação Inglesa há 12 meses, quando começaram as investigações sobre padrões suspeitos de apostas relacionadas a 4 cartões amarelos recebidos por ele na Premier League. Dessa forma, a Federação Inglesa manteve o telefone de Paquetá por cerca de 8 semanas, enquanto os investigadores analisavam o histórico de ligações, mensagens, registros bancários. Durante esse período, o Paquetá comprou um celular novo. No entanto, depois que a Federação Inglesa devolveu o seu telefone original, ele o descartou em uma decisão que acabou complicando ainda mais a sua situação. O jornal The Sun apurou que, algum tempo depois, a Federação Inglesa voltou a solicitar o celular de Paquetá para verificar mais detalhes, mas o jogador não conseguiu localizá-lo, até por conta do descarte que está sendo noticiado aqui. Por conta disso, a Federação Inglesa acusou o Paquetá de obstruir a investigação, com as acusações sendo formalizadas em maio, incluindo 2 infrações agravadas por não cooperar. Está aqui. A informação até que a gente passou nos últimos dias, que motivou essa publicação, essas aspas que você conferiu do Lucas Paquetá.